Ei, meu bem, senta aqui perto de mim que eu vou te contar uma história que ninguém nunca me perguntou, mas que eu sinto que precisa ser dita. Imagina só, eu, uma mãe jovem nos anos 70, sendo acusada de ser a culpada pelo meu filho ser diferente. Me chamavam de mãe fria, como se eu fosse um monstro que não dava amor. E o pior, meu próprio marido quase me convenceu disso. Foi uma dor que me rasgou por dentro, mas também me ensinou a lutar como nunca. Se você é mãe ou tem alguém especial na família, vai entender esse aperto no peito. Me diz nos comentários. Você já passou por algo assim, sendo julgada por algo que não fez? E de onde você está assistindo? Conta pra mim, que eu respondo com um coraçãozinho. Ah, e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias reais, tá? Vamos lá, porque isso aqui é de verdade, do fundo do meu coração. Meu nome é Dona Rosa, mas todo mundo me chama de Rosinha desde pequena. Hoje eu tenho 78 anos, moro numa casinha simples no interior de São Paulo, perto de Campinas. Mas volta comigo para os anos 50, quando eu era só uma menina de 14 anos, vivendo numa fazendinha pobre com meus pais e irmãos. A vida era dura, viu? Meu pai trabalhava no café, de sol a sol, e minha mãe cuidava da casa e de nós todos. Éramos 5 irmãos, e a fome batia forte às vezes. Eu via minhas irmãs mais velhas sendo mandadas para trabalhar em casas de família na cidade, chorando na hora de ir. Eu tive sorte, fiquei mais tempo em casa, aprendi a ler um pouquinho na escola da roça. Mas aí veio o dia que mudou tudo. Meu pai me arrumou um casamento com o seu Antônio, um rapaz de 20 anos que tinha uma lojinha de secos e molhados na cidadezinha vizinha. Ele pagou um dinheirinho para a família e eu fui embora com o coração apertado. Chorei a noite toda na véspera, mas minha mãe disse: Rosinha, a vida é assim, faz o melhor que puder. Cheguei na casa dele tremendo, mas o Antônio era bom, paciente, não era rico, mas tinha uma cama quentinha e comida na mesa. Aos poucos eu me apaixonei por ele. Ele me ensinava a me ajudar na loja, me contava histórias dos clientes. Nossa vida era simples, mas feliz. Em 1965, nasceu nossa primeira filha, a Ana. Ela era uma graça, ria o tempo todo. 2 anos depois veio o Carlos, nosso menino. O parto foi em casa com uma parteira, e quando eu ouvi o choro dele, senti uma alegria que não cabe em palavras. Ele era gordinho, com olhos pretos como os do pai. Nos primeiros meses, tudo normal. Mamava, dormia, sorria quando eu balançava ele no colo. A Ana adorava o irmãozinho, queria ajudar a trocar fralda. Mas aí, com uns 6 meses, comecei a notar coisas estranhas. O Carlos não virava-lhe a cabeça quando eu chamava o nome dele. Não estendia os bracinhos para mim como a Ana fazia. Ele ficava horas olhando para o teto, para o movimento das folhas na janela. Não apontava para nada, não imitava sons. Eu pensava, cada criança é de um jeito, mas no fundo tinha um aperto. Com 1 ano ele ainda não engatinhava, preferia ficar sentado, girando uma colher ou alinhando pedrinhas no chão. Quando eu pegava no colo, ele ficava duro, como se não gostasse. E o olhar? Raramente olhava nos meus olhos. Comentei com o Antônio uma noite, depois de fechar a loja. Ele disse: Calma, Rosa, ele é menino, demora mais. Mas eu via a diferença com a Ana e com o bebê da vizinha. Em 1969, nasceu a nossa caçula, a Luísa. Ela era o oposto. Olhava pra gente, sorria, balbuciava mamã cedo. Aí as diferenças do Carlos ficaram gritantes. Com 2 anos ele não falava nada, só uns grunhidos repetidos. Gritava do nada, tapando os ouvidos com barulhos como o sino da igreja. Na loja, se alguém mudasse uma lata de lugar, ele chorava horas. Os vizinhos começaram a cochichar. Esse menino é esquisito, Rosa. Você mima demais. Minha mãe, quando veio visitar, perguntou: Você deixou ele cair da cama? Ele parece que levou um susto forte. Aquilo me machucou, mas plantou dúvida. Será que eu fiz algo errado na gravidez? Eu comia pouco, trabalhava muito. Minha sogra, Dona Olga, era pior. Ela era cheia de crendices. Isso é mal olhado, Rosa. Chama-la benzedeira. Um dia, ela trouxe a Dona Margarida, que fez um banho de ervas para o Carlos, arruda, alecrim, tudo fervido. Rezou, passou óleo na cabeça dele, amarrou uma fitinha vermelha no pulso.
O Carlos ficou quieto, fascinado com as contas do terço. Eu fiz para agradar, mas no fundo tinha esperança. Não mudou nada. Os ataques pioraram. Se mudássemos o caminho para a loja, ele se jogava no chão, gritando. Na feira, uma vez, porque as frutas não estavam no lugar de sempre, ele rolou na terra, o povo se olhando. Eu passava vergonha, mas o que mais doía era ver ele sofrendo. Com 4 anos, tentamos colocar ele na escola. As professoras chamavam toda semana. Ele não brinca com ninguém, fica rodando objetos no canto, não olha pra gente. Um dia ele teve uma crise porque não alinhou os lápis direito, se bateu na cabeça. A diretora disse: Rosa, isso não é normal. Levem num médico. Aí decidimos ir. Por que demoramos tanto? Medo, meu bem. Naqueles anos, ouvíamos histórias de crianças doidas sendo trancadas em manicômios. Médico era caro e a gente mal pagava as contas. Além disso, todo mundo dava palpite. É manha, falta palmada. Meu coração sabia que era mais, mas fingíamos que passava. Fomos num pediatra na cidade, o Dr. Paulo. Chegamos nervosos, o Carlos se balançando, eu contei tudo. As manias, os gritos, a falta de fala. Ele examinou, tentou fazer o Carlos olhar para ele. Nada. Aí disse: o menino é saudável fisicamente, mas vocês mimam demais. Sejam firmes, ignorem as birras. Saímos com vitamina e conselho de mente maior domina mente menor. Tentamos, não dávamos atenção nas crises, forçávamos ele a falar. Piorou tudo. Ele gritava mais, se machucava. Eu chorava escondido, achando que era culpa minha. A vizinha falou de um psicólogo em Campinas. Juntamos dinheiro, pegamos ônibus. O consultório era chique, com brinquedos. O doutor observou o Carlos, depois perguntou sobre mim. Você é carinhosa? Dá colo? Aí soltou. Senhora, já ouviu da teoria das mães geladeira? O Dr. Bettelheim? Crianças assim ficam por falta de afeto materno. Meu mundo desabou. Eu, fria? Logo eu, que vivia pros filhos? Saí chorando, me sentindo a pior mãe. No ônibus de volta, briguei com o Antônio. Por que não me defendeu? Ele ficou quieto. Em casa, comecei a duvidar de tudo. Abraçava mais, mas tinha medo de sufocar. A culpa me comia viva. Dormia mal, ansiosa. Via a Luísa crescendo normal e pensava: vou estragar ela também? A tensão em casa cresceu. Eu e Antônio brigávamos por besteira. Ele começou a duvidar de mim. Rosa, talvez o doutor tenha razão. Você pega muito no colo. Nosso casamento azedou. Silêncio pesado, sem abraços. As crianças sentiam. A Ana uma vez chorou. Mãe, queria que o Carlos fosse normal para você me notar mais. Meu coração partiu. Família pitacava. Minha irmã dizia: deixa ele chorar, vai endurecer. Nas festas, o Carlos tinha crises com barulho e os olhares de julgamento vinham. Me isolei, parei de sair. Pensei em mudar para o mato, longe de todos, mas via as crianças e desistia. Com 7 anos, a escola expulsou o Carlos. Ele atrapalha dar os outros. A diretora indicou uma clínica para crianças deficientes em São Paulo. Era um casarão sinistro, como prisão. Crianças gritando, algumas amarradas. O doutor examinou e disse: psicose infantil, causa, mãe fria. Propôs internação. O governo paga, vocês ficam livres para os outros filhos. Mostrou o lugar, terapias com choque, remédios que deixavam zumbis. Vi crianças dopadas, trancadas, odiei, mas o Antônio, ele concordou. Rosa, talvez seja melhor, não damos conta. Ele assinou os papéis. As enfermeiras tiraram a roupa do Carlos ali, vestiram o uniforme cinza. Ele gritou, me procurando. Eu chorei, implorei, mas o Antônio me segurou. É pro bem dele. O doutor ainda disse: seu apego piorou tudo, senhora. Saímos e eu explodi na rua, esmurrando o peito dele, gritando monstro. Ele desabou chorando. Em casa, tranquei no quarto, chorei dias. Não comia. As crianças batiam na porta, chamando o irmão. A casa virou um luto. Depois de 10 dias, fui sozinha na clínica. Espiei pelo muro.
Horror, crianças sujas, uma menina menstruada sem cuidado, cuidadores fumando, rindo. Vi um menino amarrado, batendo a cabeça na parede, sangue no rosto. Era o Carlos. Irreconhecível, desesperado, sem as mãos livres. Meu coração parou. Corri pro portão, fiz escândalo. O guarda barrou. Pedi telefone na vizinha, chamei polícia. Esperei horas no sol, na noite. Eles vieram tarde. Senhora, é contenção necessária. Seu marido assinou, não podemos nada. Fui embora arrasada, impotente. Em casa, contei pro Antônio. Ele desabou chorando. O que eu fiz? Eu disse, só você pode desfazer. Passamos a noite em claro. No dia seguinte, fomos juntos. O guarda nos tratou melhor com ele ali. O doutor resistiu. Vocês assinaram. Antônio inventou. Meu amigo jornalista vai expor isso. O doutor cedeu, assustado com o escândalo. Assinamos papéis, pegamos o Carlos. Ele estava magro, marcado, olhos vazios. Abraçou fraco, repetindo mãe. Chamamos táxi, voltamos. Em casa, as crianças abraçaram ele. No banho, vi hematomas por todo o corpo. Antônio chorou, pediu perdão ao filho. O Carlos tocou o rosto dele, consolando. Naquela noite perdoei o Antônio, erramos juntos, dormimos abraçados. As coisas melhoraram devagar. Paramos de esconder o Carlos. Ele ajudava na loja do jeito dele. Em 1982, uma terapeuta em Campinas falou de espectro autista. Não é culpa sua, é como o cérebro dele funciona. Alívio imenso. Fizemos exames, confirmou o autismo. Sem cura, mas com apoio. Criamos rotinas em casa. Hoje, Carlos tem 56, mora conosco, tem aposentadoria após luta. Ana e Luísa casaram, têm filhos. Antônio tem 83, mais forte. O Carlos passeia com o pai, organiza tudo. O mundo mudou. Mais compreensão para o autismo. Mas me preocupa o futuro dele sem nós. As filhas prometem cuidar, mas o coração aperta. Obrigada por ouvir, meu bem. Aprendi que amor vence tudo. Me conta nos comentários. O que você faria no meu lugar? Inscreve e curte para mais histórias. Deus te abençoe.